Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam muito bem mesmo. Nós vamos hoje para a nossa última aula teórica, tá? Nossa última aula teórica hoje, dia 17, nós vamos falar sobre... Nós já atingimos, tá? A carga horária nós já atingimos, mas eu não queria deixar vocês embora sem ver um negócio muito importante da estatística, que é a regressão, tá certo? Então, por isso que a gente vai ter aula de hoje, né? Nós vamos ter aula hoje, regressão. Na semana que vem a gente já faz prova e eu aproveito a aula da semana que vem para fazer aquela última aula prática nossa, tá certo? Então, a aula de hoje nós vamos ver justamente essa parte de regressão, que é uma parte muito importante da nossa, da estatística experimental também. Possivelmente, muitos dos exercícios, aliás, muitos dos TCs de vocês, pode ser que seja feito em regressão. Então, eu não queria deixar vocês ir embora sem ter assistido essa aula. Por isso que a gente vai falar dela hoje, certo? Já vou começar a apresentar aqui, então. Deixa eu apresentar. Qualquer dúvida, pessoal, fique à vontade, tá? A gente para. Começando a apresentar aqui. Então, pessoal, nossa aula de hoje, então, como eu havia dito, é sobre regressão, né? A regressão, ela é uma parte da estatística muito importante, porque a gente estuda principalmente quando nós temos dados quantitativos. O que vem a ser isso, então, né? O que vem a ser dados quantitativos? Então, toda vez que você tem, por exemplo, dados de quantidade para uma determinada cultura, por exemplo, você quer entender, vamos supor que você queira assim, quanto de NPK, por exemplo, né, toneladas por hectare eu tenho que usar para a cultura, por exemplo, do milho. Aí você quer testar se você pode baixar essa quantidade, tá certo? Então, toda vez que você tem coisas que envolvem quantidade, né, seja essa quantidade em termos de quilo ou de porcentagem, por exemplo, né? Um exemplo aí na zootecnia, né? Você poderia estar testando níveis de proteína, quantidade de proteína na ração com um determinado animal aí, né? Eu quero ver se eu posso fazer uma ração com 16% de proteína, 18%, 20%, 22%. Então, toda vez que você tem quantidade, a ANOVA, ela não é muito boa para poder fazer esse tipo de análise, não. Por quê? Porque a análise de variância, nesse caso, ela só vai te dar uma resposta, se tem diferença entre os tratamentos ou não. E quando você tem quantidade, né, você tem a oportunidade de tentar descrever uma equação matemática que possa explicar aquele fenômeno. E essa equação matemática é a sacada da coisa. Porque a gente sabe o seguinte, vamos só relembrar lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Quando você tem uma equação de primeiro grau, né, que é aquela do tipo y igual a x mais b, ela me dá a resposta como uma reta, não é? Se eu plotar esses gráficos, ela vai ser uma reta. Essa reta ela pode ter... pode ser crescente, dependendo do valor do A. Se o A for positivo, ela vai ser crescente. Se o A for negativo, ela vai ser decrescente. Estão lembrados? Se o A for igual a zero, ela passa paralela ao eixo X, né? Então, quando eu tenho um intervalo explicado por uma equação, eu consigo, através dessa equação, testar outros valores que eu não testei. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer uma experimentação, por exemplo, né? Uma determinada cultura aí, ou às vezes, né, a introdução, por exemplo, de porcentagem de um determinado agente que possa
matar, por exemplo, né, alguma determinada praga aí, e aí a gente coloca lá, eu vou tentar colocar, por exemplo, 10% na água de irrigação para ver se isso aqui vai ser suficiente para matar o animal, né, o inseto, por exemplo. Aí você faz alguns testes, ó, num tratamento eu vou usar 10%, no outro eu vou usar 15%, no outro tratamento, no terceiro eu vou usar 20%, no quarto tratamento eu vou usar 25%. Quero ver se essas doses aqui são capazes de fazer o controle desse animal, esse inseto lá, por exemplo, né? Qual que é a grande sacada? Pode ser que a dose de 10% seja pouca. E pode ser que a dose de 25% seja muita, certo? Então, você consegue, através de escrever uma equação de regressão que tenta explicar esses dados através de uma equação matemática, saber qual é o melhor ponto para você, então, fornecer o agente e ter a maior mortandade possível do inseto. Tá certo? Essa é a grande sacada. Muitas vezes a gente sabe, quando a gente está, né, testando, por exemplo, venenos, né, alguns inseticidas aí, né, às vezes a dose às vezes é muito alta, e ao invés delas matar o indivíduo, né, matar o inseto, por exemplo, a praga, ela mata também o, o indivíduo, né? Então, você consegue, através de uma equação matemática, saber qual é a melhor dose que não vai matar o indivíduo, né? Então, essa é a grande sacada de estudos desse tipo. Ele permite, por exemplo, mesmo que eu tenha testado os intervalos de 10, 15, 20, 25, de repente eu posso testar um intervalo de 17, mas aí como é que eu testo o intervalo de 17%? Ora, eu já tenho a equação pronta, basta colocar o 17% ali, que eu fico sabendo se vai ter ou não resposta. Então, essa é a grande sacada. E por isso os estudos de análise de regressão, certo? Tem muita gente lá no IF, muitos professores que trabalham com análise de regressão, porque ela te dá algumas respostas importantes, né? Então, toda vez que você trabalhar com quantidade, você já vai saber o seguinte: se é quantidade, ela tem que ser trabalhada não com uma análise de variância, mas através de uma regressão. Então, para a gente dar um exemplo bem interessante de regressão, olha aqui, ó. Esse é um exemplo bem legal. E é um exemplo que foge tanto da área da agronomia quanto da área da zootecnia, porque ele é um pouco um exemplo da área da veterinária, por exemplo. Ele fala o seguinte, olha, foi realizada uma pesquisa para estudar o efeito de determinado medicamento usado no controle de peso de cavalos de corrida. Então, existe um medicamento que eles já utilizam para controle de peso do cavalo de corrida. Você sabe que o cavalo de corrida não pode engordar tanto, né? Ele tem que ter uma certa leveza para ele ter maior velocidade, né? Então, 7 doses de medicamentos foram ministrados a esses 7 animais aí. Então, ele tinha 7 animais, ele administrou, né, 7 doses. E aí ele foi avaliar a perda de peso desses animais, certo? Então, quando ele aplicava, por exemplo, 20, deixa eu só colocar aqui meu ponteiro, quando ele aplicava 20 miligramas, o animal tinha 1 quilo de perda de peso. A perda de peso aqui em quilos, né? Quando ele aplicava 25 miligramas, o segundo animal perdeu 2,2 quilos de peso. 30 miligramas, 3,5. E assim foi. 35 miligramas, 5. 40 miligramas, 6,4. 45 miligramas, 7. 50 miligramas, 7,2. Então, isso é um exemplo de né, que a gente pode usar uma regressão. Por que aqui tem que ser uma análise de regressão e não seria bom uma análise de variância, uma nova, por exemplo? Porque note que eu estou trabalhando com quantidade, não é? Olha aqui, a quantidade, ó, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Toda análise, quando é quantidade, o melhor jeito é uma regressão. Aí eu tenho aqui como perda de peso, né, a perda de peso dos animais, e no caso aí foram 7 animais. Esse experimento ficaria muito mais interessante
Se eu tivesse, por exemplo, em vez de usar 7 animais, se eu tivesse usado 21 animais, porque faltou nesse experimento aqui uma repetição, né? A repetição é interessante porque ela nos mostra, nos permite observar esse efeito com mais validade, né? Validar o erro experimental. E aí, ele pergunta o seguinte, ó, suponha que o pesquisador decida usar um modelo linear de primeiro grau. Um modelo linear de primeiro grau está dizendo o seguinte, ó, que você utiliza uma equação de primeiro grau. Como a gente está falando de equação de primeiro grau, já dá para vocês entenderem o seguinte, que uma equação de primeiro grau é aquela equação... Achei que alguém estava pedindo para entrar aqui, desculpa. A equação de primeiro grau é aquela do tipo AX mais B, né? Bom, e aí ele pede para usar um alfa de 5%, e aí tem aqui 4 coisas que ele quer que você faça. Primeiro, desculpa, pessoal. Obter a estimativa dos coeficientes de regressão, a gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Escrever a equação de regressão, fazer a análise de regressão e concluir, e calcular o valor do R2, que é uma qualidade de ajuste, a gente vai ver isso, se necessário, e concluir. Ótimo. Então, vamos lá primeiro para a gente entender o que ele quer. Eu só fiz aqui, ó, coloquei aqui para vocês aqui aquele mesmo quadrinho que a gente tinha lá, né? Só repetir aqui. Bom, primeira coisa que ele pede é obter as estimativas dos coeficientes de regressão. Ele chamou isso aí de beta 0 e beta 1. O que é esse coeficiente? Como ele pediu para você escrever uma equação de primeiro grau, uma equação de primeiro grau na estatística é escrita dessa forma aí, ó. Mas eu acho que vocês conhecem mais a de baixo. A tia de vocês, inclusive, escreveu ela diferente. Escrevia ela assim, lá na matemática. A tia ou o tio da matemática, do primeiro ano, escrevia assim para vocês, que y era igual a ax mais b. O b, inclusive, era para cá, ó, né? Era ax mais b. Mas, se eu colocar b mais ax, não altera nada a minha equação, né? Só mudei ali a ordem, certo? Bom, isso aqui é uma equação matemática de primeiro grau, não é? Por que eu sei que é de primeiro grau? Ora, o número da elevação do x aqui é 1. Se tivesse um 2 aqui ao quadrado, eu sabia que era uma equação de segundo grau. Se tivesse um 3 aqui, eu sabia que era uma equação de terceiro grau. Se tivesse um 4, uma equação de quarto grau, e assim sucessivamente. Então, o grau de uma equação é dado pelo número que eleva a variável x aqui, nesse caso, né? Como ela é uma equação de primeiro grau, quando A é positivo, ela é crescente. Quando A é negativo, ela é decrescente. Vocês lembram disso, né? E o valor de B é o ponto, é o coeficiente linear. O A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta toca o eixo Y. Vocês estão lembrados disso aí, né? Se a equação é do segundo grau, aí ela vai aparecer aqui um quadrado aqui, aí ela vira o quê? Uma parábola. Vocês estão lembrados, né? Essa parábola pode ter concavidade para cima, se o A for positivo, ou a concavidade é para baixo, se o A é negativo. Lembra? O valor de... E aí ela pode tocar o eixo X, por exemplo, mas aí já não é mais no B, é no C, né? No valor de C. Porque uma equação de segundo grau ela tem que ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Enfim, acontece que toda vez que a gente vai elevando o número de graus de uma equação, você vai cada vez colocando mais variáveis, que a gente chama aqui na estatística de parâmetros. Se uma equação é do primeiro grau, ela tem 2 parâmetros, que é o b e o a aqui na matemática. Se a equação é de segundo grau, ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ela vai ter 3 parâmetros, que é o a, o b e o c. Se uma equação é do terceiro grau, ela vai ter 4 parâmetros. Por quê? Ela vai ter o ax ao quadrado, o ax ao cubo, mais o bx ao quadrado, mais o cx mais d. Então, à medida que eu vou aumentando o grau de uma equação, eu vou também aumentando o parâmetro.
que isso pode ser feito no caso nosso da estatística? A estatística, ela não quis escrever as equações de primeiro grau dela como do tipo y igual a x mais b. Ela preferiu fazer um jeito diferente. Ela escreve as equações dela com os betas, beta 0 e beta 1. É a mesma coisa do A e do B, tá? Só que da seguinte forma, ela chama de beta 0 o B é aquele valor que está sem o x, que lá a gente conhece como coeficiente linear, que encosta, ou que toca, que corta o eixo y, e aqui eles chamam na estatística de intercepto. É a mesma coisa. Por que o intercepto? Porque é o ponto que intercepta o eixo y, certo? O B1 ou beta 1 aqui é o nosso A, tá? Ele chama de A. É o valor que acompanha o x, tá certo? Se essa equação fosse do segundo grau, aí ela ia ter um mais, aí ia ter um beta 2, xi ao quadrado. Se fosse do terceiro grau, ia ter um beta 3, xi ao cubo, e assim sucessivamente. O que tem de diferente nessas duas, além dos valores de beta aqui diferente, né? Beta 0, que corresponde ao B, e o beta 1, que corresponde ao A, né? O beta 1 vai ser, o beta 1 sempre aqui na estatística é o que acompanha o xi, tá? Vai ser essa presença aqui do erro experimental. Uma equação matemática, ela é diferente da equação estatística pela presença do erro experimental. Nas equações estatísticas existe o erro experimental, porque a gente pega aquilo a partir de uma amostra, uma amostragem. E aí vai ter uma variação conforme o tratamento. Por exemplo, se eu tivesse feito aqui, né, um segundo cavalo, por exemplo, aqui, ó, para 20 miligramas, eu não teria, de forma alguma, certeza que o animal ia perder 1 quilo. Ele poderia, por exemplo, perder 900 gramas, ele poderia perder 1,50 kg, né, gramas, 1,1 kg. A gente sabe que vai ter uma variaçãozinha. E isso aconteceria para todas as doses, né? Se fosse na matemática, essa variação não ia permitir, porque a matemática é uma ciência de exatidão. Então, para o animal que perdeu 20, né, aliás, que tomou 20 miligramas aqui desse medicamento, o segundo animal teria que perder 1 quilo, e o terceiro também 1 quilo, ou seja, os valores iam ser muito certinhos. Então, por isso que na matemática não existe a presença do erro experimental, enquanto na estatística tem. Então, a primeira coisa que ele quer é que a gente obtenha essa estimativa dos coeficientes de regressão. O que é isso? Né? Ele quer que eu ache o valor de beta 0 e beta 1, porque a partir de beta 0 e beta 1, se eu conheço beta 0 e se eu conheço beta 1, pronto, eu consigo escrever uma equação de primeiro grau. Por isso que ele está atrás desses beta 0 e beta 1. Para eu escrever essa equação, na matemática, vocês vão lembrar, né? Quando o professor ensinou para vocês assim, como calcular a equação de uma reta. Você tinha que pegar 2 pontos daquela reta. Então, você pegava um ponto do eixo X, via o que dava no eixo Y, né? Pegava 2 pontos daquilo e substituía para você conseguir achar o valor de B e o valor de A. Aqui não é diferente, só que a equaçãozinha para você conseguir descobrir esse valor de beta 0 e beta 1 é essa equação maluca aqui, esse sistema que você está vendo aqui. E é um sistema muito complicado, mas a gente vai ver que não é tão difícil assim, tá? Parece ser difícil, mas é fácil. Acredite em mim que é fácil. Então, a primeira equação, né, é o seguinte, como eu tenho 2 betas aqui, ó, eu preciso de 2 equações. Se eu tivesse 3 betas, se fosse uma equação de segundo grau, ia ter 3 betas. Beta 0, beta 1, beta 2. Eu ia ter que ter 3 equações. Isso aí vem lá da matemática, né? Se você quer encontrar uma equação da reta, eu vou precisar de 2 pontos do eixo X para achar 2 pontos do eixo Y e descobrir. Se eu quero descobrir de uma
parábola, por exemplo, aí é uma equação de segundo grau, eu preciso de 3 pontos. E assim sucessivamente. Ou seja, à medida que vai aumentando o grau, vai aumentando também a necessidade de conhecer mais pontos para eu poder conseguir escrever a equação da reta. A partir dessa aulinha de matemática que eu dei para vocês aqui, o que acontece? Vamos lá. Olha, eu tenho aqui, ó, somatório de YI. O que é isso, somatório de YI? Bom, quem é a variável dependente, quem é a variável independente aqui? O que é isso? Ora, a perda de peso depende da dose ou o contrário? A dose que depende da perda de peso. Então, onde a gente sabe, a perda de peso é que depende da dose. Então, quem é a variável dependente é a perda de peso. A variável independente é a dose, né? A dose varia independentemente e a perda de peso varia independentemente. Nesse caso aqui, a variável dependente, ela sempre vai ser o y. Porque o y sempre vai depender do valor de x. Então, nesse intuito, né? Quem é esse y aqui para a gente? É a perda de peso. Então, ele está pedindo, ó, somatório, somar todos os YIs. Basta somar aqui, ó. 1 mais 2,2, mais 3,5, mais 5, mais 6,4, mais 7, mais 7,2. Isso aqui é o somatório de YI. Igual a N. Quem que é esse N? É o número de indivíduos que eu tenho. Nesse caso, são 7 indivíduos, ou 7 cavalos. Vezes o beta 0 é o que eu quero encontrar, então largo ele aí. Mais beta 1 também é o que eu quero encontrar. Somatório do xi. Se esse aqui de baixo é o y, o de cima é o x. Então, basta somar aqui, ó, 20 com 25 dá 45, mais 30, 75, mais 35, 110, né? Então, é isso que ele quer, somar isso aqui em cima aqui, ó. Então, ó, note que a primeira equação parecia ser difícil, mas é muito fácil. Vamos para a segunda. A segunda aqui, ó, somatório de xi e yi. E quer que você multiplica x vezes y e depois soma. Então, você vai multiplicar 20 por 1 aqui vai dar 20, 25 vezes 2,2 vai dar um valor aqui, 30 vezes 3,5 e assim sucessivamente. Depois você vai tomar todos esses caras que você multiplicou. Então, multiplica todo mundo primeiro, depois soma. Isso vai me dar um somatório de xi e yi. Beta 0 é o que a gente quer encontrar, a gente não mexe. E aqui, somatório de xi é o mesmo desse de cá, ó, não muda lá. Somatório de xi é o mesmo desse. Mais beta 1 que multiplica xi ao quadrado. Então, basta pegar aqui, ó, 20 elevado ao quadrado dá 400, mais, assim vai. 25 ao quadrado, 625, mais. 30 ao quadrado, 900, mais. Você vai fazendo isso para somar todo mundo, né? E ele quer o somatório disso aqui. Então, note que cada um desses termos aqui são fáceis de encontrar, né? Mas, então, eu até já fiz aqui, ó. Somatório de YI tá aqui, tá certo? 7, né? Que são 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui o 7, mais 245 é o somatório desse aqui de cima, ó. 20 mais 25 mais 30 até o último dá 245. Se eu multiplicar e somar, multiplicar 20 por 1, depois somar, mais 25 vezes 2,2, mais 30 vezes 3,5. Se eu somar isso tudo, vai dar 1.286. Esse aqui, que é o xi, é igual a este lá, beta 0, que multiplica 245, mais beta 1, e esse aqui é o xi ao quadrado. Basta pegar 20 elevado ao quadrado, 25 elevado ao quadrado, 30 elevado ao quadrado, depois somar todo mundo. Vou achar 9.275. A partir daí, o que a gente faz? A gente isola o beta. Como é que isola o beta, professor? Ora, faz demais da conta. E, ó, se eu pegar beta 1, que multiplica 245, e passar para o outro lado da igualdade, ele passa como negativo. Então, vai ficar 32,3 menos beta 1, 245, igual a 7b0, beta 0. Aí o 7 tem que passar para o outro lado dividindo. Você está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Isolou o beta 0, substitui esse beta 0 aqui, ó, no lugar desse beta 0 que está aqui,
né? Então, você vai perguntar isso aqui tudo, ó, se eu pegar isso aqui tudo e substituir nesse lugar aqui, e aí você vai ter tudo em função de beta 1, e você vai achar, então, que beta 0 vale menos 3,1607 e beta 1, 0,2221. Vocês devem estar se perguntando, professor, como assim a última disciplina é difícil para burro, com esse negócio todo aí? Vou falar para vocês. Calma, queridos. Calma que tudo tem um jeito. Vamos agora, quem tiver oportunidade, vou até dar um tempinho para quem está acompanhando, pegar a sua calculadora aí. Inclusive, eu vou pegar uma outra minha ali, porque essa que eu tenho aqui é bem ruinzinha, é muito mais velha, eu quero pegar uma novinha que eu tenho ali. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem a calculadora de vocês aí. E aí a gente mostra como resolver ela. Então, de volta aqui, pessoal. Calculadorinha. Vocês vão passar a mais essa calculadora de vocês mais ainda, tá? Essa calculadora é muito top. Vamos lá, então. Então, a gente parou aqui, né? Vamos lá. Olha, eu quero que vocês peguem a calculadora de vocês, né? Lógico, depois que vocês ligarem ela, vocês vão apertar aqui, ó. Primeiro botão, o segundo botãozinho lá de cima, ó, né? Tem escrito assim, ó, mod. Clica no mod uma vez, aí vai aparecer umas opções para vocês aí, tá vendo? Vai aparecer um com comp, dois com SD e três reg. Nós sempre usamos o 2 até hoje, não foi? Nós usávamos o 2 como uma forma de usar, então, a parte da estatística, né, que a gente usava lá, os cálculos estatísticos, né, da análise de variância. Nós vamos usar hoje o 3. Então, clica aí no 3 aqui, ó, aperta o 3 da sua calculadora, aperta aí ele vai te dar uma outra opção. Aí, olha que interessante, na hora que você apertar o 3, vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Apertei lá o mod, apertei o 3, aí ele vai aparecer assim, ó, outra opção, tem um lin 1, log 2, esp3, uma setinha para o lado, que se você apertar, ele vem, ó, power 1, inver 2, quad 3. Que é isso, professor? São os tipos de regressão que você tem. Linear, logística, exponencial, quadrática, tá certo? São vários tipos que a gente tem, né? Então, ele pediu para a gente fazer o exercício, né? Vamos lembrar lá, só para vocês lembrar. Ele pediu para usar o modelo linear. Então, nós vamos usar o modelo linear. Então, nós vamos apertar um aqui para usar o modelo linear, certo? Então, nada mais é que apertar mod 3 e depois apertar 1. Pronto, sua calculadora já está no modo de regressão. Aí, agora eu vou ensinar vocês como entrar com esses dados aí, tá? Vou entrar bem devagarzinho para vocês prestarem atenção. Olha, eu vou clicar aqui, ó, 20, normal, 20. Aí aqui em cima dessa tecla vermelha de delete, tem uma vírgula, tá certo? Tem uma vírgula. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta coluna, na quinta linha,
segunda coluna aqui de lá para cá tem uma vírgula. Você aperta o 20, aperta o 20, o vírgula, e você entra com o segundo dado lá, 1.0. O que é isso? É uma entrada de dados na sua calculadora casada. Ele entra com o dado 20 e eu estou falando para ele assim, olha, o 20 e o 1.0 estão juntos, tá certo? Então ele vai entrar com o número 20 e 1.0, né, em forma de casal, tá? Aí eu aperto aqui, ó, M+. Faço de novo, ó, para vocês verem, ó, 25, vírgula 2.2. E aperta aqui, ó, M+. 30, vírgula 3.5. M+. 35, vírgula 5.0. M+. 40, vírgula 6.4. M+. 45,7. Aí nem precisa de apertar 7.0, não, porque é o famoso zero à esquerda. Às vezes até o zero à direita, né? Não é nem o zero à esquerda. Mas não precisa não. M+. E os 50,7.2. M+. Então, quando você fizer isso, apertar, e aí vai aparecer para você assim, ó, 7. Esse 7 que está aparecendo aqui indica para você o seguinte, olha, que você entrou com 7 dados. Agora, olha que interessante. Se você apertar aqui, olha que legal. Se você apertar esse aqui, ó, esse aqui é o Shift, né? Shift, a primeira tecla do lado de lá. Ó. Se você apertar Shift e o 1, ele vai te dar algumas opções aí, ó. Olha lá. Ele vai dar a opção assim, ó. Em cima tem assim, ó. Somatório de x ao quadrado, embaixo tem 1. Depois tem somatório de x e 2. E o n, 3. Não é os valores que a gente está precisando aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você olhar, olha lá na apresentação. Se você observar bem, ó. Somatório de x tem aqui, ó, é o 2. O n é o 3, né? Mas e o y, professor? Não tem o y. Eu vou falar, tem. Clica na setinha aqui de lado, ó. Olha lá, ó, somatório de y ao quadrado. Não tem, não precisa. Eu quero somatório de y. É o 2, olha lá. Somatório de y é o 2. Então, ele te dá o somatório de y, inclusive o somatório de xi e yi. Então, a gente consegue todas as pessoas aqui. Por exemplo, o somatório de yi. Basta eu apertar aqui 2 e dar um igual. Ele vai me dar lá 32,3, que é esse valor que está aqui, ó, 32,3. Se eu quiser o valor de n, aperta aqui, ó, Shift 1, e aí o n é 3, igual 7, olha lá, já me dá o valor de 7. E do somatório de xi, basta apertar lá, ó, Shift 1 e o 2, igual. Opa, eu apertei, foi menos, deixa eu acertar aqui, igual. Olha lá, 245, é esse valor que está aqui. Para a linha de baixo, somatório de x, y, i. Aperta Shift 1, setinha para o lado, eu aperto 3, pronto, 245, né? Tá certo? É isso mesmo, né? Não, professor, é 1286. Desculpa, eu esqueci de apertar igual. Vou até fazer de novo para mostrar para vocês aqui, ó. Shift 1, setinha para o lado, né? Eu quero 3, igual 1286. Certo? 1286. Desculpa, eu esqueci de apertar o igual. Então, olha lá. O segundo é Shift. Esse aí eu já fiz, né? Shift 1 e o 2 aí, que é 245, né? 245. Só mostrar para vocês que dá, ó. Shift 1, setinha para o lado, 3 igual 1286. E tá faltando o último aqui, que é o x e ao quadrado. Shift 1, aí x ao quadrado, opa, x ao quadrado é 1, igual 9.275.
Então, vocês notaram? Ela fez tudo. Então, ela me dá já esses valores todos calculados aqui. Aí vocês ainda falam assim, poxa, professor, tudo bem. Aí resolveu metade do problema. Agora, fazer essa parte aqui de baixo é difícil demais da conta, né? Eu não lembro disso na matemática, eu era ruim disso na matemática, aí só vem e me passa isso. Eu te falar, calma. Calma que essa calculadora ainda faz mais. Vamos olhar o que ela mais faz aqui. Vem cá. Aperta aqui agora, ó, Shift 2. Shift 2. Aí vai te dar umas opções aí. Pula aí, ó. Põe setinha para o lado uma vez. Põe setinha para o lado duas vezes. Então, ó, de novo, ó, você vai apertar Shift 2. Setinha por... Peraí. Deixa eu só zerar aqui, ó. Você vai apertar Shift 2. Setinha para o lado uma vez, setinha para o lado duas vezes. Aperta 1 e dá um igual aí para mim. Olha lá, menos 3,1607. Não é o valor do beta zero? Então, ela já te dá o valor do beta zero, pronto. E o beta 1, professor? Olha, dá também, ó. Shift, de novo, né? 2, setinha para o lado duas vezes. Agora aperta o 2. Igual. 0,2221. Então, cara, é muito barata essa calculadora pelo grande serventia que ela tem. Acho que eu comprei a minha, foi R$30. É barato demais da conta, cara, porque olha para você ver, até esse tipo de cálculo ela faz. Então, você não precisa ficar sofrendo isso aqui não, galera. Existe a calculadora para isso, né? Nós estamos aqui no curso de estatística, eu não quero que vocês fiquem sofrendo com a matemática. Nós não estamos aqui, de maneira alguma, tentando escolher quem é o melhor aluno de matemática. Eu quero que vocês saibam, aprendam estatística. Então, a calculadora calcula isso para a gente, tá certo? Então, ela calcula o beta 0 e o beta 1. Opa, de posse do beta 0 e beta 1, agora eu consigo escrever a equação, não consigo? Eu não precisava dos dois betas para escrever a equação? Só substituir esses caras lá, ó. Se eu substituir o beta 0, vai ficar menos 3,1607. Mais o valor de beta 1, 0,2221. Pronto. Você tem a equação da reta pronta. Então, inclusive, aqui a gente já está respondendo a letra B. A letra B não é escrever a equação de regressão? A equação de regressão aqui foi escrita aqui, ó. Porque a letra A era obter os coeficientes de regressão. Beta 0 e beta 1. A letra B era escrever a equação de regressão. Escrevemos. A equação é y igual a menos 3,1607 mais 0,221x. O que é isso, galera? O que representa isso? Isso é uma possível equação que explica esses dados. O que ele está dizendo para a gente? Olha, se você colocar aqui, ó, no lugar de x, o 20, por exemplo, ó, coloca aqui, ó, no lugar de x aí, faz uma calculadorazinha, ó. No lugar de x, você coloca 20. Então, vai ter, ó, você vai ter que multiplicar 0,2221 vezes 20, né? Tô fazendo essa continha aqui, ó. Menos, o que aqui é negativo, né? Menos 3,1607. Você vai achar lá, peraí, deixa eu fazer direitinho aqui. 21 vezes 20 menos 3,1607. Vai dar aproximadamente 1,28, tá certo? Ou seja, aproxima desse valor aqui de 1, né? Ela não vai dar 1 exato, por quê? Porque tem a chance do erro experimental acontecer ali, tá certo? Vamos fazer agora com 50. Olha lá, ó, fazendo com 50, ó. 0,221, tá certo? Vezes 50, né? Menos 3,1607. Você vai achar 7,9. Não achou 7,2, professor? Sim, lembre-se, a equação, ela está tentando ajustar todos esses valores aqui, certo? Então, ela não é um valor exato para que você ache o 7,2, nem que você ache o 20 aqui certinho. Ela é uma equação que tem que ser, né, que tem que tentar ajustar
todos esses pontos aqui ao mesmo tempo. Essa é a grande sacada dessa equação, tá certo? Para tentar achar esses valores aproximados. E qual é a grande vantagem disso? Ora, vamos imaginar que a dose de 50 miligramas não seja muito interessante, porque o animal perde 7,2 kg de peso, mas ele desenvolve uma gota doença. E vamos tentar imaginar o seguinte, então será que se eu aplicar 33 gramas, que resposta eu vou ter? Eu não tenho 33 gramas aqui, eu não testei 33 gramas. Eu testei 30 e 35. Mas eu consigo agora saber qual é que vai ser a resposta em termos de peso, perda de peso para o cavalo, se for 33 gramas. Basta multiplicar, né, 0,221 vezes 0,33, né? Desculpa, vezes 0,33, não, vezes 33, né? Tira esse ponto aí. E diminuir menos, né, 3,1607. Aí eu vou achar aproximadamente 4,16. Então, eu sei que a perda de peso para um cavalo, se eu aplicar uma dose de 33 gramas, de miligramas, né, vai ser aproximadamente 4 quilos aí. Tá sacando, galera? A grande vantagem de você escrever uma equação de regressão é que qualquer valor entre 20 e 50, que eu quiser saber, eu posso aplicar aí, que eu vou descobrir como é que vai ser a perda de peso. Isso é muito importante. Quando essa equação de segundo grau, que você tem a parábola para baixo, você consegue obter o ponto de máximo, né? Se em dados econômicos, você pode saber o seguinte, olha, o quanto, por exemplo, eu posso aplicar, né, um determinado, por exemplo, quantidade de NPK, que vai me dar a maior lucratividade possível, né, ou maior produtividade possível. Se for, então, a parábola para cima, ela me dá o ponto de mínimo, né? Qual o mínimo do valor, por exemplo. Então, ela dá muita coisa, muita margem para muitos estudos. Por isso que muitos professores gostam de aplicar a regressão, porque ela te permite um universo de coisas para você responder. Vamos seguir com a nossa análise aqui ainda, né? E se alguém perguntar assim, e se eu quiser saber quanto que dá a dose de 15 miligramas ou de 60 miligramas? Aí não dá, galera. Toda vez você tem que, os extremos, eles não dá para você mexer neles não, certo? Você pode saber qualquer valor entre 20 e 50, mas antes de 20 e depois de 50 não dá, porque não foi testado. Aí eu teria que fazer um novo experimento, tá bom? Professor, só uma pergunta. No caso do 20 aí, ó, dá negativo, não tem problema não, né? Dá negativo? Não deu, o meu não deu não, querido. E faz aí, professor, ver. 20 vezes... Se eu multiplicar 0,221 vezes 20, aí dá 4,442, positivo. Se eu diminuir 3,1607, tá dando positivo. Não, professor, eu devo ter feito errado aqui a conta. Desculpa. Não, tranquilo. Combinado, galera? Então, vamos lá. Fique à vontade, tá? Pode perguntar à vontade. Eu gosto, pergunte. Letra C. Aí ele pede para você fazer uma análise da regressão. Isso é importante, porque escrever equação, qualquer 2 pontos, é possível você escrever uma equação de primeiro, de segundo, terceiro, de quarto grau, certo? Qualquer um deles é possível. Agora, não basta só escrever equação de regressão. A gente precisa saber se essa equação de regressão é válida, se eu posso confiar nela. E para eu saber se eu posso confiar nessa equação de regressão ou não, eu preciso fazer uma análise de regressão. E aí, uma análise de regressão é uma análise de ANOVA, do jeito que a gente sabe, só que usando a regressão. Eu vou lançar as hipóteses. Aí, a hipótese aqui que é lançada, essa aqui é a hipótese que está lá na nossa apostila. Mas não, ou na maioria dos livros que você vai observar, vai estar assim também. Que ela fala assim, hipótese inicial, beta 0 que é igual a beta 1 que é igual a 0, ou seja, as variáveis independentes não exercem influência da variável dependente. Beta 1 é diferente de 0, ou pelo menos uma das variáveis independentes exerce influência da variável dependente. Eu sei que vocês não entenderam nada, mas deixa eu traduzir para vocês. O que está querendo dizer é o seguinte, veja bem, olha, na hipótese inicial, a gente está querendo dizer o seguinte, será que tem influência entre a dose e a perda de peso?
exerce alguma, né, alguma influência, né, ou não, tá certo? Então, a hipótese inicial, ele quer dizer o seguinte, ele parte do pressuposto que essa dose não altera o peso de peso, a perda de peso, não altera a perda de peso. Então, a hipótese inicial poderia ser, inclusive, falar disso, ó, que a dose desse remédio aí, desse medicamento, não altera a perda de peso. E a hipótese alternativa, que a dose altera a perda de peso. Poderia ser assim, tá certo? Então, nada mais é que exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, esse é o lançamento da hipótese. Esse aqui é o lançamento, esse aqui é a hipótese que está lá na apostila, mas não necessariamente precisaria ser isso. Você só precisa lembrar que a hipótese inicial parte do pressuposto que aquilo ali está acontecendo é algo normal. E aí, a hipótese alternativa é aquela que realmente, né, você quer saber. Então, quadro da análise de regressão, olha aí, a regressão, ela tem dois... É a mesma coisa que a gente já tinha visto lá no DIC, ó. Veja bem, ó. Aqui ele vai chamar de regressão, que lá a gente chamava de tratamento, certo? Aqui é regressão. E aqui ele vai chamar de independente da regressão, que a gente chamava de resíduo. O resíduo só mudou o nome aqui, independente da regressão. Professor, e se eu quiser usar resíduo, pode? Pode. Pode usar resíduo aí, tá bom? Se eu quiser usar aqui em cima o tratamento, pode? Não. Aí tem que ser regressão mesmo, certo? E o total? Para a gente achar o grau de liberdade, é muito fácil. Olha, o grau de liberdade total vai ser, então vai ser 7, porque eu tenho 7 cavalos, né? Então são 7, menos 1, 6, né? Grau de liberdade leva 1. Com relação à regressão, é em relação ao número de betas que você tem. Na equação de primeiro grau, tem 2 betas, que é o beta 0 e o beta 1. Aí o grau de liberdade leva 1, fica 1. Se fosse uma equação de segundo grau, ia ser 3 betas, que é o beta 0, o beta 1 e o beta 2. O grau de liberdade tomaria 1, ficaria 2 betas. Tá certo? Então, a sacada de você saber a regressão aqui é o grau. Se a equação de primeiro grau, aí o grau de liberdade tem que parecer 1 aqui. Se a equação de segundo grau, tem que parecer 2 aqui. Assim vai. Tá certo? E o independente da regressão é igual ao resíduo, é um menos o outro. Então vai ser 6 menos 1, 5. Certo? Com relação à soma de quadrados, como é que a gente fazia soma de quadrado antes? Não era lá pegar o total, 1 ao quadrado mais 2,2 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado? Continua a mesma coisa. Olha lá. Pegar cada um desses aqui de baixo ao quadrado, menos, soma todo mundo, depois eleva ao quadrado dividido por 7. Isso aqui é a correção. Então, é a mesma coisa do DIC, não tem nada de diferente aqui, tá certo? Então, a mesma coisinha aqui, não muda. Então, 35,85 lá. Agora, a soma de quadrado de regressão, aí ele tem uma fórmula. E é uma fórmula que está lá no nosso apostila, lá que a gente utiliza, e aqui também está ela aqui, ó. Que é essa aí, ó, beta bola, que multiplica o somatório de YI, mais beta 1, que multiplica o somatório de XI. Tá certo? Então, é só isso aí. Bom, esses valores nós temos, ó. O beta 0 eu já tenho. Eu vi lá que ele vale menos 3,1607. Basta pegar ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Menos 3,1607. Aqui, ó. Né? Então, é facinho para a gente conseguir o beta 0. O Y. Nós temos também somatório de Y. Nós já fizemos. Eu sei que dá 32,3. Mais. Beta 1, 0,2221. É facinho também. E o somatório de XI com YI é aquele que a gente fez lá na calculadora também, né? Aquele que, inclusive, eu fiz errado aqui, né? Você pega lá o Shift, 1, clica para o lado, aperta o 3 e cola, 1.286. Menos quem? Esse cara aqui é a correção, ó. O que é a correção? Todo Y somado elevado ao quadrado dividido por 7. Isso aqui é a correção, né? Então, essa primeira parte aqui, se eu multiplicar, dá menos 102,09, e a segunda parte dá 285,62. Pronto. Se eu resolver isso, e esse aqui é a correção, menos 149,04. Note que essa correção aqui, ó, é a mesma da anterior, né? Se eu resolver isso aqui tudo, então, vai dar 34,49. Pronto, tá lá. O que vai sobrar para o independente da regressão? A diferença, né?
Igual a gente fazia antes. Olha lá, 35,85 menos 34,49, pronto, 1,36, que é a minha independente da regressão. Quadrados médios, vocês sabem também como é que faz. Basta dividir esse aqui por esse, né? Se eu dividir 34,49 por 1, vai dar 34,49. Se eu dividir 1,36 por 5, vai dar 0,27. E para calcular o valor do f, basta dividir o quadrado médio da regressão pelo dependente da regressão, 34,49 por 0,27, pronto, 127,74. Nossa, o f deu muito alto, já sei que vai rejeitar H0. E vai mesmo, olha lá. F tabelado, vou pegar o grau de liberdade aqui da regressão e do independente da regressão, 1 em 5. Vou olhar lá na tabela do F a 5%, 1 em 5, ó, 6,61. Coloco ela aqui, pronto, eu já sei que F calculado é maior que F tabelado, e, portanto, rejeita a hipótese inicial. Rejeitando a hipótese inicial, o que a gente conclui? Que tem influência, que a dose, ela influencia na perda de peso dos animais, sim. Então, se esse cara aqui desse menor, né, desse um F calculado menor, não ia adiantar nada ter escrito aquela equação de regressão, porque eu ia concluir que é o seguinte, olha, dose e perda de peso não tem influência nenhuma. Então, o que acontece? Eles não são estatisticamente relacionados, e aí essa equação que eu escrevi aqui não serve para nada. Mas como rejeitou H0, significa que eu escrevi uma equação de regressão, e sim, essa equação de regressão pode ser usada para aplicar os dados, porque dose e perda de peso existe relação entre eles, tá certo? Essa é a grande sacada. Por fim, ele pede assim, ó, calcule o valor do R2. O que é isso, professor? O R2 vai te mostrar a qualidade de ajuste. O que significa isso? Vai te mostrar o seguinte, olha, se eu usar o 20 no lugar de X, qual o valor que ele vai me dar? A gente viu que dá 1,2, 1,16 aqui, eu acho, né? Se eu usar o 25, qual o valor que ele vai me dar? Se eu usar o 30, qual o valor que ele vai me dar? Ele vai ver se esses valores que ele vai me informar, se eles são realmente aproximados desses valores aqui, que foram os valores obtidos. Se essa aproximação é pequena, né, ou seja, se eles estão dando muito próximo dos valores, né, significa que minha equação é muito boa, ela quase acerta o valor dos dados. Ela não é exata, porque ela tem um erro experimental, mas, rapaz, ela é muito boa. Se esses valores são extremamente grandes, muito longe um do outro, desse valor aqui, significa que mesmo que eu tenha uma equação de regressão, essa qualidade do ajuste não foi muito boa. Aí eu precisaria usar uma outra equação. A primeiro grau não foi boa, eu vou tentar uma equação de segundo grau. E aí eu olho o R2. O R2 ainda não foi bom, eu testo uma equação de terceiro grau. E assim eu vou, tá certo? Sucessivamente. A ideia é você tentar achar a melhor equação possível. O problema é que muitas vezes a gente vai achar uma equação de quarto grau, quinto grau, cheio de parâmetro, que nem sempre, que fica difícil de explicar os dados depois. Mas para experimentos agropecuários e zootécnicos, a gente estima que até o terceiro grau a gente pode utilizar, mas fica difícil demais você explicar o fenômeno. Então, para a gente calcular esse R2, basta eu pegar a soma de quadrados de regressão, esse carinha aqui, ó, que a gente acabou de achar, soma de quadrados, tá? Da regressão, esse 34,49, e dividir pela soma de quadrado total, 35,85. Mas, se eu tiver mais valores aqui, vamos supor, eu tinha só um cavalo para o 20, um para o 2,2, um para o 3,5, vamos supor que eu tivesse 3 cavalos para cada um desses aqui. Aí, ao invés de eu usar essa primeira equação, eu usaria essa aqui de baixo, ó, que seria a soma de quadrado de regressão dividido pela soma de quadrado de tratamento. Mas isso aí fica para depois, tá? Vamos ficar nessa aqui, que é a nossa ideia. Soma de quadrado de regressão dividido por soma de quadrado total. Então, para eu calcular esse valor desse R2 aí, basta pegar esses valores, então, que é 34,49, dividir por 35,85, eu vou achar um R2 de 0,9621. Ou seja, se eu multiplicar isso por 100, significa que essa equação explica 96,21% dos dados. É muito boa.
tá? É muito boa. É uma equação extremamente boa, importante. Ela consegue explicar muito bem os dados. Seja que significa estar errando aí em torno de 4,79% apenas, né? Se você usar 100 valores aí, ela vai errar 4,79 só. Os outros 96,21 aí, ela vai acertar, certinho? Então, essa é a ideia. Mas, só para a gente terminar, aperta aí para mim, ó, Shift 2, setinha para o lado duas vezes. Tá vendo um R aí, ó? Aperta 3 e dá o igual. E eleva esse valor ao quadrado. Vai dar 96,35, aproximadamente, isso aí é um erro de aproximação, até um erro de aproximação meu mesmo, porque a soma de quadrado não dá 34,49 exato, dá um valor aqui dízimo, né? Eu acabei arredondando, tá? Mas ela te dá também o valor do R2, tá? Essa calculadorinha aqui é fantástica. Até o R2 ela te dá. Professor, faz de novo aí. Aqui, ó, Shift 2, setinha para o lado duas vezes, aí você vai apertar o 3 aqui, que é o referente ao R. Então, igual. Ela vai te dar lá. Aí ela te dá o valor, você eleva o quadrado, 96, porque ela te dá o valor do R, né? E a gente quer o R ao quadrado, certo? E aí, por que é o R ao quadrado? Ela te dá o R ao quadrado, porque é uma soma de quadrados, né? Então, por isso que tem que ser o R ao quadrado. Então, 96,35 aí, certo? E se, então, explica 96% do fenômeno, e é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Certinho, pessoal? Difícil. O que vocês acharam? Não, não é difícil não, professor. Professor, só uma questão aqui, só para me fixar bem com relação a quantitativo e qualitativo. Quantitativo, sim, igual você falou, quer dizer, às vezes você pega uma quantidade, né? Vamos supor, você pega, igual pegou aí, pegou um exemplar, por exemplo, um cavalo, fez aplicação de doses, né? Quantidade de doses, né? De 1 a 5, ou a mais, sei lá, e calculou, quer dizer, obteve resultado, né? Quer dizer, o que perdeu peso. Isso é quantidade. Qualitativo seria, por exemplo, se eu pegar tipos diferentes de uma cultivar, por exemplo, um milho A, Perfeito. A2, tipo Perfeito. assim, qualidade do objeto, no caso, seria mais ou menos. Perfeito, exatamente. Ah, então perfeito. Ou pode ser que é o seguinte, às vezes você tem um experimento que é misto. Ele tem quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo aí. Vamos supor que você esteja querendo avaliar, por exemplo, doses de ureia para aplicação de cobertura em capins, aí, né, em uma forrageira aí qualquer. Mas aliado aí, se você testa lá 3 doses de ureia, por exemplo, para ser aplicada a lanço, e você aplica dois dos tratamentos, você coloca também a presença de uma leguminosa junto, plantada junto, por exemplo, com a forrageira. Aí você tem quantidade e qualidade, concorda? Quantidade, no caso, seria as doses de ureia. E 2 capins, no caso, quer dizer, um sozinho e um com forrageira. Exatamente. E a qualidade seria você usar o consórcio entre uma leguminosa e o capim, né? Aí você teria uma qualidade. Aí, nesse caso, você tem que analisar ele em análise de variância. Sim, aí no caso teria que fazer 2 cálculos. Quer dizer, teria que fazer a regressão para quantitativo ou não? Não. Você analisa tudo como se fosse análise de variância, como se fosse qualitativo. Entendeu? Entendi. Então, se ele for misto, você avalia. Se ele for misto, você avalia como qualitativo também. Você só avalia como quantitativo se ele for 100% quantitativo. Ah, entendi. Então, perfeito. Então, se tiver alguma qualidade no meio, que se estiver discutindo qualidade, é variância, normal. Quer dizer, a nova, tudo certinho. E se tiver misto, também é só a questão da nova. E só quando for quantidade, aí sim aplica-se a regressão. Perfeito, Paulo Roberto. É isso aí. Não, beleza, então. Tranquilo? Galerinha, mais alguma dúvida? Paulo,
Parabéns, viu? Você foi certinho aí no negócio. Fique à vontade para sempre perguntar. Não, Pessoal, mais obrigado. alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, vamos fazer aqui a chamada então. Pessoal, nós estamos despedindo, tá? Essa aqui é a nossa última aula teórica, graças a Deus. Para muitos de vocês aí é um alívio, eu sei, né? Graças a Deus, vocês estão cheios de coisas. Professor, o Pode Michel, falar. o Michel estava participando, ele mandou uma mensagem aí no grupo aí, ó. Eu vi, eu acabei de abrir Depois. aqui a mensagem dele e vi. Tá certo. Muito obrigado, Paulo. Pessoal, de verdade, eu queria muito ter tido a oportunidade de ter dado aula para vocês, né? Ao vivo, né? Espero que na genética a gente consiga encontrar, tá certo? Vai ser muito mais legal. Eu costumo ser um professor muito mais gente boa do que só assim, né? Desse jeito É isso, esquisito. professor. Foi muito bom com a gente, muito bom. Assim, a forma de só explicar é muito assim, objetivo. Eu, particularmente, consegui captar muita coisa. Foi Eu muito bom essa agradeço muito, experiência com o senhor. Paulo. Eu agradeço muito, Paulo. Mas a gente está aqui para tentar melhorar. Esquenta não. Nós vamos tentando aqui do jeito que pode. Verdadeiro, de coração. Muitos aí já foram alunos meus, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, a gente vai O organizando. ruim é que quando a gente se encontrar, por exemplo, lá na faculdade, se a gente se cumprimentar, você não vai nem saber quem é, né? O senhor não Não vou conhece a não, gente. cara. Não vou não. E pior, sabe o que acontece? Tem gente que me cumprimenta na rua. Até peço desculpa se for algum de vocês aí que cumprimentou. Esses dias mesmo passou um aluno e falou: Ô, professor, beleza? Eu falei assim: gente do céu, eu nunca vi esse cara na minha vida. Aí eu falei: beleza, tudo bom, né? Então, gente, se eu ficar meio na dúvida assim, eu fizer uma cara meio de não estou sabendo quem é porque não dá, tá certo? Outro dia eu estava conversando com uma menina aqui do tal, e ela falando que era aluno da agronomia, né, tal, eu perguntei assim, você já fez minha disciplina? Ela olhou para minha cara e falou assim, professor, eu estou fazendo a sua disciplina. Isso foi no semestre passado. Eu falei, ô, minha filha, é porque com esse jeito aí não dá para a gente saber quem é vocês, né? Então, vai ser meio difícil, vai ser meio estranho, mas aos pouquinhos, a gente vai adequando aí, tá bom? Professor, e com relação às notas, quer dizer, como é que vai ser a avaliação do senhor? Assim, como é que vai ser o final? Assim, como é que o senhor vai somar isso tudo? Então, nós vamos fazer uma terceira prova, né? Na semana que vem, a terceira prova. E aí, a gente vai fazer o seguinte: como é que vai ser nossas notas, então, né? Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu estou fazendo chamada aqui. Nós faremos o seguinte: 3 notas de vocês virão das provas, né? Então, 75% das suas notas são de provas, onde cada prova corresponde a 25% aproximadamente, né? 25% aproximadamente, não, exatamente, né? 25%. A quarta nota vai ser o somatório de todas as sabatinas. Então, eu até brinquei com os meninos aí, até falei para eles o seguinte, falei assim, gente, para vocês saberem se você já passou na disciplina, tenta fazer o somatório aí, se seu somatório já deu 24 pontos, pronto, você já passou. Porque na hora que eu for dividir sua nota, eu vou somar sua nota toda e dividir por 4. No caso, as sabatinas é uma média, simples, né? Média simples, é uma média simples, né? Quantidade Na de verdade, não vai sabatinas ser nem uma feitas média simples, vai ser um somatório, porque cada sabatina vale um ponto, então isso. somando todas as sabatinas, elas vão dar 10 pontos, Então não entendeu? precisa nem fazer média, só somar Não, ela. não. Aí você pegou, né? O quanto você tirou na primeira prova, quanto você tirou na segunda prova, quanto você tirou na terceira prova. E o Esses somatório das valores é o que o senhor já sabatinas lançou no que acadêmico, não é isso? já está tudo no que acadêmico. Perfeito. Aí dividiu tudo ali por 4, é a sua nota final. Então é bem tranquilo. Eu andei dando uma olhadinha lá, porque eu gosto de ficar olhando para saber como é que vocês estão indo, né? Tava de boa. Sim. Professor, Com chance de passar aí, tranquilo. professor, e a respeito Fala, das Isabela. aulas práticas, como que vai funcionar? Não, a prática eu não vou. Eu não vou. Eu poderia até. Eu até pensei assim, no semestre passado,
Eu até dei sabatina como um jeito de medir o conhecimento seu de prática, né? Mas E o esse ano, senhor também esse deu ano, aquelas aulas pra gente, né? sim, aquelas lá elas vão entrar como aula prática de vocês, né? Sim, Então, mas, por exemplo, quando as aulas voltarem e tal, o senhor vai dar alguma coisa ou já vai fechar a matéria? já vou fechar a matéria, Entendi. Então tá bom. tá bom? Porque se eu Obrigada ficar pela pegando vocês compreensão aqui, também. Já se vi eu o ficar pegando questionário de vocês aqui, vai novo. ser mais uma disciplina que vocês vão ter que fazer depois. E eu não quero isso, não, porque quando voltar às aulas, vocês vão ter que fazer tanta aula prática que vocês vão ficar até meio zonzo aí, né? Então, por isso que eu preferi já terminar a minha disciplina. Entendi. Tá bom, então. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida? Só recapitulando, não, professor, mais um encontro que vem agora, na semana que vem, e a prova. Isso. O encontro semana que vem é aula prática, né? Vou ensinar como rodar tanto essa regressão, essa parte de regressão, quanto a parte das aulas da semana passada, né? De experimentos fatoriais no SAS, e aí a gente fecha. Professor, então eu só vou aproveitando e pedir para o senhor, se você der, assim, puder deixar um espaço de tempo bom, razoável para a gente fazer, para não ser aquele trem assim, muito pressionado, vamos dizer assim. Eu sempre deixo uma semana. Não, perfeito, a semana está ótimo. Assim, Eu porque tem sempre, professor que marca hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora, para fazer prova final, sabe assim, prova de avaliação. não, eu sempre deixo as minhas provas. Não, Eu sempre perfeito. fiz assim, eu sempre deixei minhas provas 7 dias e você tem 2 tentativas, né? E ela é feita assim: você tem 4 horas para você fazer a prova inteira. Então, você sentou agora para iniciar a sua prova, você tem 4 horas para você fazer e mandar as respostas. No final de 4 horas, ela vai fechar e vai enviar o que você respondeu, se você não mandar antes. Mas aí você tem uma segunda tentativa depois. E aí eu deixo esses 7 dias de intervalo para você responder isso aí. Perfeito, professor. Tranquilo? Aliás, até não foi a recomendação que a gente recebeu, não, viu, galera? A recomendação foi que Não, professor, só está certinho com isso. fôssemos mais tranquilos, tá? Que a gente desse mais tempo para vocês. Na verdade, a recomendação foi que pelo menos 5 dias para fazer essas provas. Então, o professor que está dando aí um dia, horas para fazer prova, não está indo de acordo com a recomendação. A recomendação foi que a gente deixasse pelo menos 5 dias para fazer as provas, porque vocês estão cheios de prova para fazer, eu sei disso. Então, por isso, eu ainda deixei 2 dias a mais, eu deixo 7, né? Eu deixo uma semana. Certinho? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, perfeito, senhor. Então, pessoal, fiquem com Deus, um abraço, obrigado pela oportunidade, até a aula que vem. Aí na aula que vem a gente se despede mesmo, tá? Boa resto aí de terça-feira para vocês, fiquem com Deus. Valeu, professor. Boa tarde, senhor também. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, até mais. Obrigado, professor. Imagina, querido, um abraço. Boa tarde, valeu, professor. Obrigado, você também, um abraço.